Muito bem, contadores, estou de volta. Professora Andrea Paula, que está aqui para ajudar vocês a gabaritar na parte de língua portuguesa, tá? Lembrando mais uma vez, né, que é sempre bom dar uma lembradinha, que todo o conteúdo aqui está disponibilizado na plataforma. Então, volte no conteúdo, leia com calma, né, estude o conteúdo bastante. Por quê? Porque eu digo assim, que o aprendizado sempre depende de dois lados. 50% é do professor, que é o mediador nesse processo de conhecimento, e 50% do aluno. Então, o aluno é você. Então, além, né, de assistir às nossas aulas, é interessante que você também estude um pouco sozinho, tá? Ainda mais que a gente viu, por exemplo, na parte anterior, né, que semântica tem uma porção de palavras, aquelas palavrinhas, né, que com S é uma coisa, com C é outra coisa, né, é outro significado. Então, se você ficar só aqui na aula, talvez na hora você não lembre, você tem que memorizar. Então, volte, né, consulte a plataforma, estude bastante, que 50% é de você. Combinado? Então, tá bom. Então, vamos lá. Agora, pessoal, nosso tópico é colocação pronominal. Primeiro, a gente tem que saber o que é pronome. O pronome é a palavra que ela vai substituir um nome. E por que eu tenho que fazer essa substituição? Exatamente para eu ter um texto mais coeso, né? Um texto rico e não aquele texto pobre e até cansativo. Se eu repetisse a palavra várias e várias vezes, ele ficaria cansativo, né? Ficaria pobre, ficaria aquele textinho lá do quarto ano, da quarta série, horrível. Então, eu tenho que colocar os pronomes que facilitam a minha coesão. Eu vou explicar para vocês aqui. Vocês vão ver como é que dá, como é que se dá isso aqui, ó. Ó, eu posso colocar assim, ó. Vamos colocar aqui um nome básico. Maria é com conta do... Opa, entrou na borracha. Vamos arrumar aqui. Maria é contadora. Maria é contadora. Aí o que a gente fazia lá por volta do segundo ano até, né? Maria é contadora. Aí a gente falaria embaixo. Maria é inteligente. Né? Aí ficava Maria contadora, Maria inteligente, né? Todas as ideias iam se sobrepondo, sem uma coesão. Aí que entra o pronome, o emprego dos pronomes. Como que eu faço para pegar essas duas frases e juntar em uma só? Usando as mesmas palavras? Não, absolutamente. O que eu pego? Olha só como vai ficar bem mais bonito se eu colocar assim. Maria, que é inteligente. Maria, que é inteligente, é contadora. O que eu fiz aqui? Eu eliminei uma Maria, né? Eliminei de eu colocar novamente o substantivo próprio Maria, eliminei, e ao invés de Maria, eu coloquei um pronome relativo que. Por que ele é pronome relativo? Porque ele refere-se ao termo anterior. Que. Quem é que? É a Maria. Ele está substituindo o Maria. Então, Maria é contadora, Maria é inteligente. Maria, que é inteligente, é contadora. Ficou muito mais coeso, né, o meu texto. Eu não repeti Maria, que é terrível repetir. Aliás, se vocês forem ver, os melhores textos são aqueles que têm palavras diferentes, né? Eu tenho uma riqueza vocabular muito maior.
né? Então, eu tenho que evitar, ao escrever texto, ao redigir textos, a repetição de palavras, que empobrece o conteúdo. Tá bom? Então, o que? Pronome relativo, porque substituiu o Maria. Agora, vejam. Se eu quisesse falar novamente da Maria em outra situação, eu posso mudar. Ao invés de Maria, eu posso colocar outro pronome, o ela. Ela trabalha muito, tá? Só um exemplo aqui. Ela. Ela é pronome também, porque também substituiu Maria. Né? Senão ia ficar Maria é contadora, Maria inteligente, Maria trabalha muito. Muito feio. Né? Agora, se eu colocar Maria, que é inteligente, é contadora, ela trabalha muito, coloquei só uma vez Maria. Então, o pronome é para isso, gente. Pronome, ele vai substituir esses substantivos para ficar bem melhor, um texto bem mais coeso. E ela, aqui no caso, é um pronome pessoal. Pronome pessoal. Quais são os pronomes pessoais? Aí eu tenho aqui. Os pronomes pessoais, né, que eu vou colocar PP, pronomes pessoais, eu tenho tanto do caso reto, quanto eu tenho pronomes pessoais do caso oblíquo. O do caso reto são aqueles que a gente consegue identificar até mais facilmente, porque são os famosos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ó. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Né? Então, esses daqui eu identifico. Né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que foi o caso do ela, né? Que eu substituí a Maria por ela. Então, o ele pode ser ela? Pode. O eles podem ser elas também. Tá? Se o gênero é feminino ou masculino, pouco importa, os dois estão normais, está tranquilo. Pronomes pessoais do caso reto. Aí eu tenho os do caso oblíquo. E aí é que mora o perigo, né, gente? Os pronomes do caso oblíquo mora o perigo por quê? Porque aí entra algo chamado colocação pronominal. E aí vocês vão ver mais para frente que vai ter pronomes, dependendo da frase, que eu vou ter que colocar antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. E aí vai depender de uma série de regrinhas que eu vou escrever para vocês, passo a passo, quais são essas regras. Você vai ter que memorizar essas regras para não cair em nenhuma pegadinha, e mesmo porque colocação pronominal é algo que a banca pede, tá? Então, não tem como escapar disso. Se o pronome do caso reto era eu, tu, ele, nós, vós, eles, o pronome do caso oblíquo vai ser o quê? Me, mim, comigo, me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Contigo. E o equivalente, a forma equivalente a ele, se, si, consigo. Tá? E também o, os, as, lhes, no, nos, nas também. Aí vocês vão ver que eu vou explicar para vocês quando que vai usar um, quando que vai usar o outro, que também tem regras para isso. E aí eu tenho os meus pronomes oblíquos, tá? E eles vão ser usados em diversas situações. E vão ser, inclusive, vai divergir bastante do que eu vou usar o reto, né? O reto é mais simples o uso, tá bom? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides, então. Colocação pronominal. Então, nós vamos ver
principalmente a colocação dos pronomes oblíquos, né? Da coluninha aqui que eu coloquei para vocês, da coluninha que estava aqui, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. O que é colocação pronominal? É a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Embora na linguagem falada a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita. Aí, gente, por que apareceu linguagem escrita? Porque a linguagem escrita, ela não permite que você erre a colocação pronominal. A falada, sim. Muita hora eu falo assim, me empresta o livro, né? Se eu falar me empresta o livro, na linguagem falada, a comunicação vai se dar. A pessoa vai entender o emissor, né? Ele vai entender o que o receptor, que no caso eu estou falando, me dá o livro. Só que se eu for escrever, o me não pode começar, não pode vir no início de frase o pronome oblíquo. Então eu teria que colocar empresta-me o livro. Tá, né? Então, esse pronome oblíquo ele teria que vir depois do verbo, na escrita. Na fala, tudo bem, é aceitável. Agora, na escrita, já não. Certo? Vamos continuar. Dicas. Existe uma ordem de prioridade na colocação pronominal. Primeiro, tente fazer próclise. Depois, mesóclise e, em último caso, ênclise. Próclise. Pró. O prefixo pró significa algo que vem antes. Então, primeiro, tente sempre fazer a próclise, o antes, colocar o pronome antes do verbo. Depois, você tenta fazer a mesóclise, que é o meio, meso. Meso é de meio, tá? E, em último caso, a ênclise, que é no final. Colocar depois do verbo, então, o pronome. Então, primeiro, é uma ordem, assim, é uma dica. Só que só com essa dica não vai adiantar nada, né? Se eu falar só essa dica para você, coitado, você vai ficar completamente boiando. Mas como aqui o meu papel é explicar direitinho para você, aí eu vou colocar passo por passo agora, quando se dá a próclise, quando se dá a mesóclise e quando se dá a ênclise, ok? Então, vamos lá. Próclise é a colocação pronominal antes do verbo. A próclise é usada. E aí, vamos lá, caso por caso, vou passar para vocês. Número 1. Quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Gente, olha, isso daqui é muito, mas muito importante mesmo. Por quê? Existem uma série de palavras que a gente chama de palavra atrativa. Ou seja, elas vão atrair o pronome. Então, olha, quando o verbo estiver precedido, ou seja, antes dele aparecer, antes dele, palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Quais são essas palavrinhas atrativas, então, né, que exercem essa atração, atrai o pronome? Vamos ver. São elas. Letra A. Palavras de sentido negativo. Ora, quais são as palavras de sentido negativo? Muito fácil. Não, nunca, ninguém, jamais. Né? Palavras que têm uma conotação negativa. E aí, muita gente pensa que é só um não. Né? Ah, negativo é só um não e acabou. Não, gente, tem que prestar atenção que tem um pouquinho mais. Não, nunca também é algo negativo, porque quer dizer que algo nunca vai ocorrer, por exemplo, nunca é negativo, né? Ninguém é uma ausência de pessoa. Ninguém, né? Então, também, jamais, né, que é um sinônimo também de nunca, lembrando que nunca existe sinônimo perfeito, né? Lembra daquela nossa aulinha anterior? Então,
Português é assim, tudo tem um porquê e a gente não pode ir para outra aula e esquecer da anterior, porque as coisas vão se encaixando, tá? Vamos ver um exemplo. Não se esqueça de mim. Ó, não é uma palavra de sentido negativo. Não. Se é o pronome, pessoal. Ó, se esqueça de mim. Portanto, apareceu o pronome. Aqui está o nosso verbo, esquecer. Ah, por que o esquecer é verbo? Aí eu tenho que ver que verbo é tudo aquilo que caracteriza ação, a maioria, ou estado, né, que são os famosos verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, enfim. Tá? Todos eles. Então, não se esqueça de mim. E se eu colocasse não esqueça-se de mim? Está errado. Por quê? Ó, apareceu a palavrinha atrativa, que ela é uma palavra negativa, portanto, ela atrai o pronome. Não se esqueça. Então, ele apareceu antes do verbo próclise. Tudo bem? Vamos para a letra B, então, dos advérbios. Olha, gente, eu já conversei com vocês a respeito do que era advérbio, mas vale sempre relembrar. Advérbio, aquela palavra que vem próxima ao verbo e ela estende o significado dele, né? Como cheguei cedo. Cheguei é o verbo. Cedo, advérbio de tempo, né? Porque ela deu essa caracterização aí do tempo que ele chegou. Então, os advérbios, todos, sem exceção, eles também atraem o pronome. Vamos ver um exemplo? Agora, se negam a depor, tá? Esse aqui, ó, negam, negar, verbo. O se é o nosso pronome. Por que ele apareceu antes do verbo? Porque a palavra agora é advérbio e ela é palavra atrativa. Palavras atrativas atraem, elas puxam, é como se elas puxassem o pronome. Tenho palavra atrativa, eu tenho que ter um pronome depois, oblíquo, certo? Agora negam-se a depor, estava errado, porque apareceu a palavrinha mágica, né? Que é a palavrinha atrativa. Conjunções subordinativas, elas também atraem esse meu pronome. Aí você vai falar, mas professor, o que é conjunção subordinativa? Primeiro, conjunção é uma palavra que, como o próprio nome diz, ela junta, né? Ela vai juntar termos, ela vai juntar orações. Aqui, no caso, ela junta orações subordinadas. E o que é uma oração subordinada? É aquela que depende da principal para sobreviver. Então, eu tenho um período que eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada, que ela está secundária. A principal, como o próprio nome diz, ela é o primor aí da questão, né? E depois aparece a subordinada. Então, vejamos aqui. Soube que me negariam. Soube. Soube aqui, oração principal, porque apareceu um verbo. Aparecer um verbo já caracteriza uma oração. Quando que eu acho oração, professor André? Quando aparecer um verbo. Aparecer um verbo, mesmo que for só um verbozinho, já é uma oração. Tá? Então, soube é uma oração. Que me negariam, ó, outro verbo, outra oração. O que é aqui? A oração principal é soube, porque o ato de saber aqui é o que tem mais ênfase, é o que é o principal da coisa. Da questão aqui é o soube. Que me negariam está subordinada a essa oração aqui. Porque quem sabe, sabe alguma coisa. Então, se eu falar soube, eu vou perguntar, soube o quê? Eu tenho que dar uma resposta. Soube que me negariam. Esse que aqui, ela é a conjunção subordinativa. Por quê? Ela é uma conjunção. Ela juntou a oração principal com a oração subordinada. Ela deu uma liga, né? Ela deu essa junção. E ela é conjunção subordinativa porque ela está juntando a oração principal com a oração subordinada. Então, esse que, conjunção subordinativa, atrai o pronome também. Bem, então até agora a gente viu o quê?
como se dá a famosa próclise. A próclise vai se dar nesses 3 itens por enquanto, veremos mais em breve. Então, primeiro, apareceu palavra negativa, o que eu faço? Eu atraio esse pronome. Tá? Então, não se esqueça. Tá? Apareceu um advérbio, que aí tanto pode ser advérbio, lembre-se dos advérbios? Tempo, lugar, modo, intensidade, e aí vai. Todos os advérbios, sem exceção, atraem também esse pronome oblíquo. Conjunção subordinativa. Sob que me negariam. Por que conjunção subordinativa? Porque eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. Lembrem-se que oração subordinada é o seguinte, ela vem depois da principal. E qual que é a dica para eu poder lembrar disso? Quando tem o chefe, todo chefe o que ele tem? A pessoa que trabalha para ele é o subordinado, não é? Então eu vou pensar que da mesma forma ocorre com a gramática normativa. A oração principal seria o carro-chefe, né, o chefão, né, entre aspas. E a subordinada é quem trabalha para ele, aí nem tanto, né? Não posso falar que ele trabalha para ele, mas assim, ela é uma oração que ela depende da outra para existir e tem uma escala de importância. A principal é mais importante e a subordinada ela tem já uma importância secundária. Tudo bem? E aí o que ocorre é que quando tiver essa conjunção subordinativa, eu tenho que mais uma vez colocar o pronome antes do verbo, ok? Aí, gente, eu tenho mais alguns casos de próclise, que aí eu vou deixar agora para o próximo bloco. Aí a gente continua com a colocação pronominal e a gente vai ver passo a passo como que esse pronome se dá na próclise, na mesóclise e na ênclise. Até agora, obrigada e até lá.